Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a nossa aula vai ser para o ensino fundamental e o módulo 2, que a gente vai contemplar na aula de hoje, tá bom? Então, eu vou apresentar com vocês aqui a minha telinha para a gente sempre mostrar aqui o nosso plano de estudo tutorado, que a gente sempre faz. E esse aqui é o nosso do módulo 2. Quais são as unidades temáticas que a gente vai trabalhar nele? Produção de alimentos e impactos ambientais e as regiões econômicas do Brasil, ok? Muito simples, ele é um dos PETs mais tranquilos e um dos assuntos mais fáceis de se trabalhar, tá? Por isso que a gente tem que aproveitar ele para ler com muita atenção, com muita calma, observar as imagens, que elas nos dizem também muita coisa. Então vamos começar, gente. A primeira semana ela já traz a questão da setorização que a nossa economia tem. Setor primário, setor secundário e o setor terciário. O foco vai ser no setor primário porque a gente vai estar focando um pouco mais nessa parte extrativa, ou seja, esse início, essa matéria-prima dentro de toda a cadeia produtiva. O setor primário ele vai ser relacionado à produção de matéria-prima. Se no meu segundo setor eu tenho a transformação dessa matéria-prima e no terceiro setor eu tenho a comercialização dela, para tudo isso iniciar, a gente tem que sempre pensar, o primeiro setor ele é responsável pela produção dessa matéria-prima. Então vai estar ligado muito a atividades de extração, de plantio, tá? Então por isso que a gente vai estar sempre lembrando o setor primário com essa característica, tá? Eu coloquei mais informações que são sempre importantes de serem lidas dentro do texto, mas de forma geral a gente tenta sempre associar o primeiro setor sempre à extração e produção dessa matéria-prima, que vai depois para os demais setores. E o Brasil é um país muito forte na parte do primeiro setor, né? Aqui, os gêneros agrícolas, a gente tem atividade mineral, tudo isso, o extrativismo em algumas regiões do Brasil, tudo isso faz uma cadeia econômica muito forte dentro do Brasil, ok? Essa aqui é uma imagem que mostra muito a questão do primeiro setor, porque aqui a gente tem a produção, e aí a gente já traz um outro detalhe, que é o caso é a mecanização dessa produção. O primeiro setor da economia, antigamente, ele era muito arcaico, e hoje ele conta com muita tecnologia para produzir mais, para comercializar mais, e também para facilitar um pouco mais o trabalho de quem mexe com essas áreas ligadas ao primeiro setor, tá bom? Lembrando que atividades do primeiro setor podem ser agricultura, atividades do primeiro setor estão ligadas ao extrativismo, vegetal, animal, mineral, ok? Sempre lembrar disso daí. A agricultura, como a gente disse, né, ela é uma das atividades mais importantes dentro do país. Ela tem vários tipos diferentes de formas de acontecer, né? Pode ser uma agricultura familiar, pode ser uma agricultura em grande escala, de uma forma extensiva e intensiva, né? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Lembrando que a agricultura é uma das principais fontes de economia da nossa região. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso, ok? Os sistemas agrícolas, eles podem ser extensivos e intensivos. Se ele é extensivo, ou seja, o próprio nome está falando, é extenso, ele tem uma baixa produtividade, são pequenas extensões de terras e a utilização de técnicas simples ou rudimentares. Ele é muito ligado a uma agricultura mais regional, é a que a gente tem. Não é uma agricultura com muita tecnologia, que produz muito, que vende muito, igual uma agricultura lá do centro-oeste brasileiro e de outras regiões. É uma agricultura mais modesta em relação à agricultura intensiva. O próprio nome já diz, ela é intensa. Então, ela vai ter uma alta produtividade, ela vai ter grandes extensões de terra e ela vai utilizar técnicas muito modernas, ou seja, é um perfil do agronegócio, que produz muito, que vende muito, que ocupa grandes espaços e utiliza muita tecnologia dentro dos seus espaços, ok? Os tipos de agricultura, eu coloquei aqui, e vocês passam por cada um deles entendendo que existem várias diferenciações. A agricultura de subsistência, que é plantar para o próprio consumo. A agricultura orgânica, que é aquela que não vai estar utilizando nenhum aditivo químico, nada relacionado a nada que não seja de matéria orgânica, né, de matéria natural, biológica. Agricultura comercial, permacultura, né, que também é muito interessante, que é a produção de plantas semipermanentes e permanentes.
Agropecuária, que foi o que eu disse, né? A gente tem a união de atividades agrícolas e pecuária, então a gente pode ter uma grande plantação de soja, também a criação de animais ao mesmo tempo. Então a gente vai ter o agropecuária, duas integradas no mesmo espaço. A agricultura no Brasil, ela também pode ser vista como uma fonte de economia muito forte, não só para quem produz muito, mas também quem produz pouco, o pequeno produtor, ele também consegue viver da agricultura, né? Então, mundialmente, o Brasil tem essa parte da agricultura muito forte. Trouxe aqui esse mapa para vocês entenderem um pouquinho mais. Ele está diferenciando aqui os espaços brasileiros quanto à sua utilização. Então, se vocês verem esse marronzinho aqui, é a parte de grãos. Observem como aqui no Nordeste, nessa parte aqui do Centro-Oeste, na parte sul do Brasil, na região sul, como a gente tem um grande cultivo de grãos. Policultura, ou seja, mais de uma cultura no mesmo espaço. A gente tem aqui essa parte de São Paulo, também pegando bem no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, pegando algumas regiões aqui de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Monocultura, localizada muito aqui, ó, no sul da Bahia, tá vendo? Regiões muito fortes de monocultura. O que é monocultura? Uma cultura naquele só espaço, tá? Então, nossa, professor, mas não tem mais nenhuma? Pois é uma característica. A monocultura, ela vai trabalhar apenas um tipo de cultura naquele determinado espaço. Pastagens, florestas e extrativismo. Então, vocês podem ver como está bem distribuído aqui as atividades relacionadas ao primeiro setor dentro do território brasileiro. As atividades relacionadas à primeira semana. Na segunda semana, a gente trabalha a produção e disponibilidade de alimentos no Brasil. E aí vem questões muito interessantes. Então, a gente vai estar falando da produção de alimento. Quem que produz alimento no Brasil? São as grandes propriedades ou são as pequenas propriedades? Hoje nós temos dados que é o pequeno produtor que mais de 70% a 80% dos alimentos que chegam na mesa das pessoas vem da agricultura familiar, ou seja, vem de pequenas propriedades. Professor, mas o que significa então um agronegócio? Grandes propriedades, para onde vai esse alimento? Chega na mesa da população? Chega também, mas chega de uma forma mais discreta, porque ele vai ser voltado para produções de outras coisas, rações, vai ser exportado para fora do Brasil, a soja, o milho, né? Então, o arroz, tudo isso são gêneros agrícolas que são também exportados. Por isso que às vezes não chega com tanta facilidade na nossa mesa. Já a agricultura familiar, ela tem essa característica, né? Regionalmente, né, a agricultura familiar de cada região ela vai abastecendo as grandes capitais, as grandes cidades, e até mesmo cidades pequenas também, né, que vivem praticamente 100% da agricultura familiar. E aí a gente tem uma grande questão. Começou uma teoria, né, malthusiana, disse que não teríamos alimento suficiente, né, no futuro, né? Isso foi feito há muito tempo atrás, porque a população crescia numa escala muito grande, enquanto a produção de alimento não. Então, começou a se pensar muitas coisas ligadas à produção de alimentos. E uma das coisas mais interessantes que aconteceram foi a questão dos alimentos transgênicos, modificados em laboratório, geneticamente modificados, e a intenção deles é que aumentasse a produção de alimentos. Conseguiu-se atingir essa intenção porque começaram a se tornar culturas mais resistentes a certos tipos de pragas, a climas, a tempos de escassez de chuva. Então, os alimentos eles começaram a realmente ter esse desenvolvimento um pouco maior. Porém, os alimentos transgênicos eles são muito criticados quanto à sua biossegurança, ou seja, se eles realmente são alimentos saudáveis ou não para que a população os consuma. Então, existe hoje uma grande pauta que é relacionada a alimentos transgênicos. A gente precisa produzir uma grande escala de alimento para alimentar a população mundial. Porém, os alimentos transgênicos, eles não são muito aceitos ainda por boa parte da população. Às vezes, consumidos, a gente está consumindo alimento transgênico e a gente nem percebe, mas é tudo com o intuito de suprir essa demanda de produção de alimento, né? Isso, existem várias teorias, existem vários conceitos, existem várias linhas de pensamento sobre isso, e são questões realmente que geram um pouco de conflito, né? Então, aqui, todo no texto está trabalhando sobre isso, é muito bom ler e é muito bom se integrar sobre isso também, né? Olhar para uma sacolinha dentro do mercado e ver aquele triângulozinho amarelo, significa que é um alimento transgênico. Ali tem tecnologia naquele alimento
na matéria-prima que foi modificado para estar produzindo aquele alimento. Coloquei aqui também um pouquinho sobre a legislação sobre alimentos transgênicos, para vocês verem, né? Que é esse Tzinho aqui que vocês têm que ter identificado dentro de um supermercado. A pessoa tem que ter consciência que ela está comprando um alimento que foi geneticamente modificado, né? Que foi trabalhado em laboratório para estar na mesa da população, tá? E aqui eu coloquei um mapa mundi para mostrar para vocês a área plantada com alimentos transgênicos no mundo. Percebam como os Estados Unidos e o Canadá, eles têm uma grande produção de alimentos, porém o Brasil também não fica atrás. Tá? Brasil, Argentina e Índia aqui se destacando como os 5 principais países do mundo que produzem e que têm áreas plantadas com alimentos transgênicos. Não é estranho achar o Brasil nessa posição, porque o Brasil, nessa posição aqui, principalmente para milho e para soja, algodão também, né, mas milho e soja principalmente, o Brasil é um dos principais países agrícolas do mundo. Então, os alimentos transgênicos realmente entraram e com muita força aqui nas áreas cultivadas, tá? Principalmente para o agronegócio. Aqui eu coloquei um top 7 das áreas plantadas com alimentos no Brasil. Não é uma surpresa a gente saber que no centro-oeste brasileiro é onde a gente tem a maior parte disso. Então, vocês podem ver que o Mato Grosso ele apresenta 11,4 milhões, né, de hectares plantados com alimentos transgênicos. Depois vem o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul. Percebam nessa força que o sul do Brasil e o centro-oeste têm nessa produção de alimentos. E Minas Gerais e Bahia finalizando também com as suas áreas plantadas. Existem vantagens? Existem desvantagens? Eu coloquei aqui para vocês a questão das vantagens. Aumenta a produtividade, reduz os custos, aumenta o potencial nutricional do alimento, mais plantas resistentes, aumenta a tolerância de plantas, redução do uso de agrotóxicos. Porém, as desvantagens, ele vai ter o desenvolvimento de doenças, que uma delas relacionadas à ingestão de alimentos transgênicos é o câncer. Ele vai ter um desequilíbrio ambiental também, porque a gente pode ter uma contaminação de muitas áreas devido à utilização de alimentos transgênicos, ou seja, o solo, a água, o ar, eles podem ser contaminados dependendo do tipo de material que a gente está usando nesses alimentos transgênicos. Aqui são as atividades que fecham a segunda semana, e na terceira semana a gente vai falar exatamente sobre os impactos ambientais, começando pelos impactos que são relacionados à produção agrícola. Então a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está modernizando, colocando agrotóxicos, colocando maquinário pesado no campo, a gente não está só aumentando a produtividade, a gente também está gerando algumas consequências muito sérias e muito preocupantes para o nosso meio de cultivo, né? Nosso meio de plantação, que no caso seriam as áreas rurais. Então aqui a gente trouxe até uma imagem, né, de um maquinário, como que o maquinário é pesado e pode estar gerando uma compactação desse solo, né? E aí é que eu coloquei para vocês agricultura e meio ambiente também, para fazer essa dualidade entre os dois, né? Como que a gente fica entre produzir, mas produzir de uma forma sustentável? Será que isso existe? Será que tem como? Então, são partes bem interessantes para vocês entenderem. Os impactos ambientais, de forma geral, não são tão desconhecidos assim, eles são fáceis de entender, né? A gente colocou aqui, ó, a mecanização da agricultura trouxe agilidade à produção, além de diminuir a necessidade de mão de obra. Todavia, para a utilização desses maquinários agrícolas, é preciso queimar combustíveis fósseis, como óleo diesel, o que prejudica o ar. Então, a gente tem uma poluição atmosférica, poluição dos solos. A gente está aqui vendo uma máquina utilizando agrotóxico. O que isso daqui pode gerar? Essa utilização aqui de agrotóxicos, a gente pode estar gerando uma poluição tanto do ar, quanto também do nosso lençol freático, porque na hora que esse agrotóxico ele entrar na terra, ele além de contaminar a terra, ele pode estar descendo para os níveis do lençol freático e contaminando também o lençol freático daquela região, tá? A gente pode ter uma diminuição de biodiversidade provocada por agrotóxicos, né, os pesticidas, que podem tirar aquela microfauna, né, a microflora ali dos locais, e está gerando um outro tipo de comportamento natural, né, não tão natural assim, mas um outro tipo de comportamento das vidas, das pequenas vidas que fazem toda a diferença, né, na área natural. Processos de erosão, compactação do solo, que é igual eu disse, máquinas muito pesadas em cima do solo também geram
esse solo duro, muito compactado, né? Então, são esses os tipos de problemas que a gente tem. Um dos mais graves, desmatamento no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês vários dados que mostram a questão do desmatamento no Brasil. As taxas de desmatamento, observem, a Mata Atlântica perdeu 93% da sua cobertura vegetal. Então, hoje, só tem 7% de Mata Atlântica do que tinha. Isso é muito grave, né? Mas também a Mata Atlântica foi o principal bioma inserido na faixa de ocupação do Brasil. Então, ela foi muito desmatada, tanto para a construção de cidades quanto para o cultivo do café, né? Então, tem muitas questões envolvidas nisso daí também. Mas eu trouxe vários dados, ó, Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia e Caatinga, né? Trouxe os principais biomas de forma geral, e é muito interessante que vocês leiam com atenção e percebam como que é o processo de destruição em cada local. Se eu tenho muita produção de alimento no local, será que eu tenho muita áreas verdes? É o caso do Centro-Oeste. Produção lá de grãos, de soja, de milho, algodão, é muito forte. Mas para ela estar acontecendo, aquela vegetação original de cerrado, ela foi desmatada, ela foi retirada para que se pudesse fazer toda essa expansão aí dessa cadeia agrícola, ok? E na quarta semana, para a gente finalizar, a gente fala das regiões geoeconômicas do Brasil. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tem uma diferenciação quanto a isso. Uma classificação do IBGE classifica as regiões políticas do Brasil, né, que é a divisão oficial que nós temos, em 5 regiões. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. 5, do jeito que a gente conhece. Quando a gente pensa na questão econômica, a gente faz um novo arranjo do território brasileiro. Por quê? Que é esse aqui que vocês estão vendo. Porque aí a gente vai estar homogeneizando as regiões, agrupando as regiões de acordo com algumas características regionais econômicas. Então, a região Nordeste, vocês podem perceber que ela continua com esse nome de Nordeste. Porém, se vocês perceberem aqui, olha como que o Maranhão, o estado do Maranhão, que pertence originalmente pela classificação do IBGE à região Nordeste, olha como ele está dividido no meio aqui. Porque essa parte leste do território do Maranhão, ela tem uma característica mais similar ao restante do Nordeste, e essa parte verde, que é a parte mais a oeste do território maranhense, ela se enquadra mais dentro do território das economias que se desenvolvem na região norte do Brasil, na região da Amazônia, né, que já vão sofrer uma influência do bioma amazônico. Então, a gente está classificando aqui agora por uma questão de afinidade que os locais têm com o desenvolvimento econômico. Então, agora, a gente não tem mais a classificação de Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essa a gente deixa ela de lado um pouquinho, esquece ela. Quando a gente falar de regiões geoeconômicas, a gente vai estar falando, número 1, da região Amazônia, da número 2, Centro-Sul, e da número 3, Nordeste. Observem esse Centro-Sul. Pega estados da região Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul e Goiás. Pega a região Sudeste, quase toda, só excluindo a região Norte de Minas Gerais, que é realmente bem parecida naturalmente com a região, mais com o clima e com as características naturais da região Nordeste. E pega toda a região sul. Então, criou-se uma região específica para isso, que é a região centro-sul. Tá? Então, essa é a nova classificação. Cuidado para não confundir, que é muito fácil confundir, mas nesse caso, as regiões geoeconômicas são Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Ok? E aí aqui eu trago para vocês algumas informações a mais, falando um pouquinho de cada região geoeconômica, e com isso a gente fecha o módulo 2 do ensino fundamental, tá bom? Muito tranquilo de fazer, é um assunto muito bom. A gente tem que lembrar o seguinte, quando os assuntos são muito próximos ao que a gente vive, ao que a gente sabe, que é o caso da agricultura, principalmente para a nossa região, a gente consegue trabalhar isso de uma forma diferente. E é exatamente isso que a geografia faz. A geografia está trazendo essa leitura do espaço a partir do que se vive,
né? Então, às vezes, quando a gente está falando de outros tipos de região, de outros tipos de cultura, é difícil entender. É um pouco mais difícil. Agora, quando a gente fala de assuntos mais próximos, é muito mais fácil. E é por isso que a gente tenta sempre trazer esse cotidiano dentro da geografia para que a gente consiga facilitar sempre mais o ensino de geografia. Ok? Fico por aqui. Espero que a aula tenha ajudado você na sua revisão e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais.